agora como que faz para você converter todo um site que você já criou, deu muito trabalho usando seções e colunas e passar tudo isso para containers. Tá preocupado também? Então se liga no vídeo que eu vou te ensinar tudinho como eu converti esse site aqui para containers. Bora lá! Fala pessoal, seja muito bem-vindo para esse vídeo. Meu nome é Fred Bueno, eu sou especialista em criação de sites WordPress. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E antes de começar o tutorial, eu tenho 3 recadinhos para te dar. O primeiro deles é, se você está gostando, esse tema te interessa, então eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, porque isso aí vai me dar muita noção do que eu posso fazer, que eu posso te ajudar e assim... vai fortalecer bastante aí aumentar mais a motivação para criar novos vídeos. O segundo recadinho é, se você tem alguma dúvida, deixa a sua pergunta aqui nos comentários. Agora, se ela for uma dúvida muito cabulosa, vai lá no meu Instagram e deixa a sua dúvida por direct, me manda uma mensagem. Você pode gravar um vídeo, pode gravar um áudio que eu vou responder. Já chega e já manda a pergunta, não precisa perguntar, oi Fred, posso... Não, já chega e já manda a pergunta, porque eu vou, assim que eu ler, eu já vou poder responder para você. O terceiro recadinho é, esse vídeo aqui, ele faz parte de um outro vídeo, né? É um complemento de um outro vídeo que eu criei. Eu vou deixar aqui nos cards para você, caso você tenha interesse em ver como que eu criei esse projeto. Veja só, eu vou abrir aqui para você. É um site de uma imobiliária, certo? A gente está usando Elementor básico apenas, WordPress, muito simples, um projetinho bem bacana aí para quem quer aprender a criar um site de imobiliária, quem é dono de uma imobiliária, quem é corretor, enfim. Esse projeto é muito bacana, foi muito legal fazer e eu acho que pode agregar bastante aí para a sua realidade, tá certo? Bom, chega de recadinhos, agora vamos ver como que eu faço para transformar esse site aqui, esse projetinho, que foi desenvolvido todo com Elementor, né? Versão antiga, usando seções e colunas. Como que eu faço para converter isso aqui para containers? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, ver quais são os primeiros passos para começar essa conversão. Muito bem, então vamos lá. Eu estou aqui na homepage, né? Fora do painel administrativo do WordPress. Agora eu já estou dentro. Vamos ver aqui quais que são as aparências, né? A principal diferença que você vai poder notar aí antes e depois. Vamos lá. Aqui não muda nada, você pode ver que está tudo tranquilo, né? As mesmas opções, eu estou usando ainda, né? Eu não fiz a conversão ainda. E o principal detalhe é esse aqui, ó. Eu venho aqui, ó, ainda está editar seção. Veja que o azul está clarinho, certo? Quando eu clico para editar seção, tá tudo tranquilo aqui, não mudou nada. Ok? Então, essa é a principal diferença. Muito bem. Fred, como que eu faço para fazer o Elementor reconhecer, começar a usar os containers? Vem cá que eu vou te mostrar. Primeira coisa, você vai precisar vir aqui, Elementor. Aí a gente vem em Configurações. Depois a gente vem na abinha Experimentos. Aqui em Experimentos, a gente tem aqui, ó, Flexbox Container. Por padrão, ele fica inativo. Então, a gente precisa vir aqui e ativar. Ah, Fred, mas vai bugar todo o site? Vamos ver. Eu vou salvar as alterações aqui. Ó, ele já habilitou para mim. Flexbox Container. Muito bem. Esse é o site. Eu ainda não recarreguei a página. É a versão normal do site. Então, eu vou recarregar. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, não aconteceu nada. Então, assim, fiz a ativação dos containers, no entanto, o site continua a mesma coisa, a gente não percebeu nada, correto? Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui na página, né, da homepage, né, na página de edição do Elementor, eu vou duplicar essa aba aqui, para que eu não tenha que recarregar ela, só para a gente ver as principais diferenças agora. Então, eu recarreguei. Agora que a página duplicada apareceu para mim, eu vou começar o processo de conversão. Como que a gente faz isso? Bom, eu venho aqui nessa primeira seção, né? Eu vou começar por essa seção aqui. Clico no botão direito, editar seção. E aqui já aparece a opção para mim de converter container, né? Aqui eu tenho
digamos assim, uma descrição do que vai acontecer. Ele basicamente vai duplicar esse container aqui e vai criar um novo, só que, aliás, ele vai duplicar essa seção e essas duas colunas, criando um novo container, certo? Vamos dar uma olhadinha para ver como que funciona. Então, cliquei aqui, suas alterações foram atualizadas e olha só, ele gerou aqui para mim essa mesma cópia aqui dessa seção, só que aqui em forma de container. E dá uma olhadinha. A abinha, primeira diferença, a abinha aqui é azul clarinho, aqui é azul mais escuro. Então, a gente já tem essa diferença visual aí para poder identificar o que é seção e coluna e o que é container, certo? Agora, eu posso muito bem excluir aquela seção de cima e trabalhar aqui com esse container. Então, vamos primeiramente identificar alguns pontos aqui. Ele criou, para mim, um container com outros 2 containers dentro. Só que eu não preciso disso tudo, certo? Então, assim, antes de começar, só abrir um parênteses aqui. Antes de começar esse vídeo, assiste esse outro aqui, onde eu mostro as principais regras para você começar a utilizar os containers. É muito importante que você assista esse vídeo para você poder ter uma noção básica do que eu vou fazer aqui, certo? Então vamos lá. Muito bem, aqui ele simplesmente simulou uma seção com 2 colunas, só que agora usando tudo container. Não tem mais seção e coluna, é tudo container, certo? Um container grande aqui, tá vendo? E outros 2 containers internos. Então, literalmente, eu não preciso de tanto container. Eu posso jogar as informações aqui que dá para eu resolver tranquilamente. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o navegador, certo? Deixar ele aqui no cantinho, aqui bem em cima da minha cabeça. Eu vou abrir aqui, ó. Eu tenho aqui esse container, veja só. Dentro dele, eu tenho outros 2 containers simulando como se fossem 2 colunas. Eu não preciso disso. A vantagem de usar containers é justamente simplificar o código, ou seja, diminuir a quantidade de código para que a página fique mais leve. Então, a gente tem a obrigação de otimizar isso aqui. Após fazer a conversão, eu preciso otimizar isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, essa imagem aqui, eu já vou tirar de dentro do container. Esse container aqui, eu vou excluir. Nossa, Fred, mas por que você fez isso? É simples. Eu preciso somente desse container para colocar essas palavras tudo juntas. Eu vou mostrar para você como que seria no original, tá? Eu vou tirar aqui, ó, vou tirar tudo, vou deixar um container só, que é o container Py, né? Englobando tudo. Esse container aqui, ó. Muito bem. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, eu vou editar esse container. E a primeira coisa que a gente precisa perceber é largura boxed normal. Essa aqui é a largura de área visível, né, do meu conteúdo, que é essa aqui, ó. Digamos aqui, ó. É esse aqui, onde está essas informações. Muito bem. Aí vem a abinha nova, que é a abinha itens. Aqui a gente trabalha com direção, alinhamento e justificação, né? Justificação de conteúdo. Então, o que acontece? Eu tenho uma direção aonde vai fluir o conteúdo. Então, eu estou aqui, a direção é fluir em linha, ou seja, da esquerda para a direita. A direção é sempre essa, tá? Da esquerda para a direita ou de cima para baixo. É essa a prioridade. Agora, se você aqui na direção escolher a direção invertida, linha invertida ou coluna invertida, aí as coisas mudam. Deixa eu fechar aqui agora. Muda da direita para a esquerda, de baixo para cima. Dá uma olhadinha só. Coluna, de cima para baixo, igual eu falei. Linha invertida, da direita para a esquerda. Coluna invertida, de baixo para cima. Então, os itens que estavam por último, né, passam a ser os itens a aparecer primeiro. Então, isso porque a gente está aqui, ó, coluna invertida. Outro detalhe muito básico. As opções de alinhamento, elas mudam de acordo com a opção que você escolhe aqui, ou linha ou coluna, certo? Então, se você escolhe linha, as opções de alinhamento são essas. Se você escolhe coluna, as opções de alinhamento, elas mudam, certo? E aqui já dá para ver um pouquinho qual que é a forma que vai ficar alinhado. Se eu escolho linha, eu tenho a opção de alinhar tudo pelo topo, ao centro e abaixo. Se eu escolher coluna, eu tenho a opção de alinhar pela esquerda, ao centro e à direita, certo?
Muito bem. E tem outro detalhe que é o justificar conteúdo, né? Que é a forma com que você vai espalhar o conteúdo aí. Literalmente é a forma com que você vai espalhar mesmo. Porque o que acontece? Eu posso colocar tudo bem coladinho à esquerda, centralizado, jogado para a direita. Lembrando que aqui a nomenclatura final significa direita e início esquerda, quando você trabalha com linha. Quando você trabalha com coluna, início significa topo, final significa a parte inferior, certo? Importante lembrar dessas nomenclaturas, para você não se confundir. Esquerda, quando a linha ou a coluna está no seu sentido normal, né? Não é invertido. Quando é linha, a esquerda é início, esquerda é início e direita é final, certo? Importante observar isso. Ok, estamos aqui. Agora, como que eu faço para organizar esse container aqui, né? Conforme eu estava trabalhando anteriormente. Bom, primeira coisa que eu posso fazer é, eu tenho textos. Textos, eu preciso definir um tamanho específico para eles. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse texto aqui, ó, editar título. Eu venho aqui em avançado, largura, personalizar, porcentagem, e eu vou colocar 45. Pronto. Esse texto aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Editar título, avançado, largura, personalizar, 45. Esse outro texto, a mesma coisa. Avançado, personalizar, porcentagem, 45. Ah, Fred, mas tá tudo ficando um colado do outro. Calma que você vai entender. Essa imagem aqui, eu vou editar ela também. Vou colocar aqui completo, estilo, porcentagem, eu vou colocar 45. Muito bem. Fred, mas eu não estou entendendo. Ah, tem um detalhe. Aqui em avançado, eu vou colocar personalizar aqui, 45. Só que eu vou mudar aqui o estilo. Em vez de tamanho aqui, eu vou colocar 100%. Muito bem. Por quê? Só um parêntese. Por que que a imagem tem dois tamanhos? Primeiro, essa aqui em estilo, imagem, largura, é o tamanho da imagem, certo? É o tamanho real da imagem. Aqui em avançado, largura, é o tamanho desse quadrado aqui, ó, desse quadradinho azul, que é uma espécie de containerzinho, né? Um boxed que o Elementor adiciona para a imagem. Então, em estilo, você edita o tamanho real da imagem e aqui em avançado, largura, você edita esse boxed aqui, né? Esse box aqui onde a imagem foi inserida. Só isso, tá? Então, eu editei o boxed para 45% e o tamanho da imagem 100%. 100% desse box aqui, só para ficar claro. Vamos lá. Ah, Fred, mas está tudo muito grande aqui, não está ficando de um lado e de outro. Simplesmente porque a gente tem muitos elementos. A gente tem um título, um texto e uma imagem, certo? Então, como que eu faço para definir que esses três aqui, eles vão ficar um em cima do outro e esse aqui vai ficar ao lado deles? Eu vou precisar adicionar um container para isso, porque todos os elementos aqui, deixa eu editar o container. Todos os elementos aqui estão em linha. Então, não tem como eu falar que somente esse vai ser linha e esse vai ser coluna. Não tem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Vou adicionar um container. Agora, eu vou arrastar essa imagem aqui para dentro dele. Ou essa imagem, esse título. Esse outro título aqui para dentro. E esse texto para dentro. Veja só que agora os textos ficaram em cima do outro. Por quê? Porque esse container aqui, ó, eu preciso mudar ele também para largura total. Porcentagem, eu vou colocar 50%, que eu quero que ele fique 50% aqui com essa imagem. E aqui nesse container, itens, ele está em coluna. Então, os itens vão ficar de cima para baixo, certo? Agora, eu posso vir aqui nesse texto, editar, personalizar. Aqui eu posso colocar ou padrão ou 100%, largura total. Veja só, aqui é porque ele está com uma margem negativa. Mas veja só que o box do título principal, ele vem até aqui o final, ó. Veja só. Esse aqui já não vem, para aqui, ó. Tá vendo? Então, esse aqui eu vou editar também. Personalizar, eu posso colocar padrão, que ele vem até aqui o final. E esse título aqui, esse texto aqui, mesma coisa. Pronto. Agora,
eu tenho um container mais otimizado, onde aqui, né, nesse primeiro container aqui, ó, vamos editar ele. Ele está em linha, então ele colocou esse container e essa imagem um ao lado do outro, porque está em linha. Já dentro desse container, as regras mudam. Então, eu tenho aqui coluna, a disposição, né, a direção, e já está alinhado aqui, né, por padrão, né, no cantinho e etc. Agora, eu posso melhorar um pouquinho mais. O que eu posso fazer? Nesse container aqui, ó, estou editando ele ainda, itens. A gente pode trabalhar a questão de justificar conteúdo. Eu posso colocar, ó, tudo ao centro, que aí fica alinhado aqui ao centro. Posso colocar inferior, que é alinhado pela parte de baixo aqui do container, né? Posso espaçamento entre, que ficam os itens com espaçamento entre eles. Espaçamento ao redor, que adiciona um pouquinho de espaçamento aqui. E espaçamento uniforme, que coloca o mesmo espaço aqui, aqui e aqui no cantinho. Veja só. Aqui tem o mesmo tanto, aqui também, aqui também. Talvez não aparenta, porque, igual esse primeiro título aqui, eu tenho uma margem inferior. E aqui embaixo, como é um bloco de texto, por padrão ele tem 20 pixels de espaçamento, certo? Então, por isso que não dá para ficar igual assim, 100%. Mas, vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Eu vou zerar esse título aqui. Zerei. Aqui já tá. E esse texto aqui, como ele tem uma margem automática, eu vou colocar menos 20 aqui. Então, pronto. Agora ficou tudo certinho, ó. Veja só que tem o mesmo espaçamento aqui. Deixa eu editar aqui o container. Espaçamento uniforme, ó. Espaçamento ao redor. É ao redor? É. Espaço entre. Agora ele está bem colado. O primeiro item fica bem colado no topo e o segundo item fica bem colado embaixo. Muito bem. Eu quero só justificar o centro. E com isso, eu fiz a conversão aí da nossa primeira seção em container, certo? Ah, Fred, beleza, mas e agora? E adiante? O que a gente pode fazer? Vamos lá, vou mostrar para você. Estou aqui nessa segunda seção aqui, vamos editar, converter. Quando eu clico para converter, olha só, ele duplicou aqui para mim, veja só, a abinha já está no azul mais escuro, eu posso vir aqui excluir e começar a trabalhar. Aqui ele já adicionou um container, né? E um container pai e um container aqui dentro para colocar esses itens. Novamente, eu não preciso desse container, porque tudo aqui já está no sentido coluna. Tanto esse título, quanto esse divisor e essa listagem aqui de imóveis e esse botão. Então, já está tudo no sentido coluna. Eu não preciso, certo? Não preciso desse container aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Navegador, eu tenho a seção pai, que é essa aqui, certo? Não, na verdade, isso aqui é o container de cima. Ele tem um outro container aqui. Eu vou tirar, ó. Tirei. E esse container aqui, não preciso dele. Então, vou excluir. Pronto, agora eu só tenho um container. Nossa, Fred, acabou o layout. Olha só, o tanto que ficou estranho. Calma, porque é muito simples. Eu vou editar esse container aqui. Eu venho aqui em itens. Ele já está na direção linha, por isso que está arrebentado desse jeito. Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu fechar aqui o navegador. Olha só, o tanto ficou estranho. Na hora que eu colocar a coluna, já vai resolver. Veja só, já resolveu. Posso até adicionar um espaçamento aqui, veja só. 20, só para dar uma empurradinha, e 20. Pronto. Nada demais. Vamos ver. Ó, já resolveu aqui, certo? Ah, Fred, beleza, mas tá meio estranho aqui dentro. Realmente, tá bem estranho. Olha como que ficou aqui a listagem aqui dos imóveis. Só que isso aqui a gente vai ter que editar fora daqui, certo? Muito bem. Feito isso, eu já tenho aqui tudo arrumadinho. Tá tudo configurado aqui, convertido em containers. Posso passar para a próxima seção, que é essa aqui. E essa é mais, digamos assim, carne de pescoço, porque tá bem complicado. Não é uma seção fácil de se fazer, porque olha só, a gente tem aqui uma coluna, outra coluna colada na outra. Essa seção é full width,
ela cola, deixa eu fechar aqui o editor, ela cola de um lado ao outro. Então, assim, digamos assim, se você conseguir replicar isso no seu site, você recebe uma medalha de ouro, um solzinho, 3 estrelinhas, porque você tá de parabéns. Então vamos lá, eu vou te mostrar como que faz isso aqui. Presta bastante atenção para você também aprender a fazer no seu site e ser um especialista em containers. Vamos lá, que eu vou te mostrar como que eu vou fazer. Muito bem, vou vir aqui, eu já vou... Ó, não pensa que eu esqueci isso aqui, não, que eu não esqueci. A gente vai tratar disso agorinha. Vou editar aqui a seção e já vou tacar um convert nela. Pronto, converteu aqui para mim. Muito bem, vou vir aqui, ó, excluir. Pronto, tá aqui a minha seção. Eu já vou começar editando container, largura total. Só que tem um detalhe muito importante aí que a gente precisa entender. Primeiro a gente tem que entender a lógica, certo? Como eu preciso ter, digamos assim, 50% essa imagem grandona, 50% esse espaço azul para o formulário, então eu vou precisar usar, de fato, aqui, nesse caso, 2 containers. Ah, Fred, mas ali em cima você falou que estava errado. Por que que agora está certo? Simples, porque eu preciso de um espaço reservado para colocar uma imagem de fundo e um espaço reservado para colocar esses itens aqui, esse formulário, certo? Então, nesse caso aí, tá liberado, pode usar 3 containers no caso, né? Deixa eu abrir aqui o navegador para você entender. Ó, eu tenho um container Py, que é esse aqui. Abrindo ele, eu tenho um container que é esse, à esquerda, e outro container que é esse aqui, à direita, que é onde tem o formulário, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos por partes. Eu vou editar esse container aqui, que é o do formulário. Eu já vou me assegurar que ele vai ter 50% de largura, ok? Os itens, eles vão estar justificados em coluna, alinhamento centro, e eu quero que o conteúdo esteja justificado ao centro também. Então, olha só, deixa eu fechar aqui o navegador. Pronto, já especifiquei isso, tá? Do jeito que eu quero. Só que tá feio, né? Ok, então vamos agora editar esse container aqui, itens, vou colocar ele também em coluna, item centro, justificado, só que a gente não está vendo nada aqui, simplesmente porque eu só tenho um espaçamento aqui, ó, é só um espaçamento, nada mais. Por que que eu estou usando esse espaçamento? Porque por padrão, o Elementor, a gente precisa adicionar algum item dentro de um espaço para não ficar vazio, porque se ficar vazio, essa imagem de fundo, não sei por que ela não aparece, então por isso que eu coloquei esse espaçamento aqui. O segundo motivo é que, no responsivo, eu edito o espaçamento para poder configurar qual o tamanho que eu quero que apareça dessa imagem, certo? Mais para frente eu vou te mostrar. Ok, já fiz a configuração dos 2 containers. Falta agora configurar o container Py. Então, vou editar aqui em container Py. Itens em linha. Ok. Aqui ele está essa opção aqui de esticar. Não quero. Vou colocar aqui, ó, espaço entre. Elementos gap. A gente ainda não falou de elementos gap. Elementos gap é um espaçamento que ele coloca por padrão nos elementos que estão dentro deste container. Ou seja, dentro deste container Py, eu tenho 2 containers, uma à esquerda, outro à direita, que estão ocupando 50% aí do tamanho. Então, dentro desse container, eu tenho 2 elementos com espaçamento de 10. Então, eu vou precisar zerar aqui. Deixa eu colocar 0. Para que eles fiquem um coladinho no outro. Agora eu vou editar aqui esse container, aqui eu vou colocar 50%, e olha só, a gente já está aí quase com a configuração pronta. Veja só, Fred, mas está muito estranho isso aqui, tá mesmo, deixa eu corrigir isso aqui. Esse container aqui a gente vai retroceder algumas coisinhas. Eu estou trabalhando com porcentagem aqui, então vamos diminuir essa porcentagem para ver o que está rolando. Ó, já diminuí para 10, já ficou melhor. Muito bem, agora vou editar esse container, ele está aqui, vamos ver aqui em itens, estou editando aqui o container, itens, coloquei tudo centralizado. Como que fica se eu alinhar no início? Ó, parece que já ficou melhor. Por que que ele tem esse espaçamento?
Acabei de colocar o padding aqui em avançado de 10%. Então, tem 10% de espaçamento aqui, aqui, aqui dos lados e embaixo também. Muito bem. Por isso que está criando uma espécie de margem, né? Só para esse formulário respirar dentro desse container e dar espaço aqui para a imagem da corretora. Vou voltar a editar o container. Vamos ver as outras opções que eu tenho. Eu tenho aqui alinhar ao centro, alinhar à direita ou ao final e esticar. Esticar não é muito do meu interesse. Eu posso só colocar alinhado aqui mesmo. Ok. Então, praticamente aqui a gente já resolveu essa questão. Tá, beleza. Não precisa esquentar. Agora, a imagem da mulher. Imagem da mulher eu vou colocar completa aqui, que eu gosto sempre de colocar completo, porque para não correr o risco da imagem vir cropada, né? Reduzida aqui pelo método de redução padrão do Elementor ou do WordPress, então eu gosto de colocar aqui tamanho normal. Só que essa imagem aqui, como tem muito tempo que eu criei esse projeto, eu não me lembro onde ela está. Então deixa eu editar aqui. Ó, ela está no final, no segundo container. E pelo que eu posso ver, ela está posicionada com position absolute. Então vou vir aqui, ó. Vamos ver onde é que ela está. Layout, posição absoluta. E ela tem essas configurações. Ela está alinhada à esquerda de uma forma negativa, né? Menos 153 para poder chegar para cá. E alinhado para a parte inferior para poder colar aqui com 0. Então, tá legal. E ainda tem um efeitinho, né? Deixa eu ver aqui. Efeito de movimento, fade in, lento, com atraso de 250 milissegundos. Que é aquele efeitinho para ela entrar. Então, tá tranquilo aqui. Ah, Fred, beleza. Deixa eu ver. Ah, esse aqui já é o rodapé. Fred, beleza. Consegui configurar isso aqui. Esse container aqui, ele se manteve. Passou de seção com 2 colunas para um container py com dois containers dentro. Ok. Agora, como que eu vou fazer para responsivar tudo isso aqui? Vamos ver. Vou começar, né, pela seção inicial. Vou colocar aqui. Vamos tacar o modo tablet. Ó, já desceu aqui, não era para descer. Beleza. Estamos aqui no modo tablet e eu já tenho aqui o primeiro container, né? A seção, digamos assim, a parte de introdução aqui do nosso site, né? Parte institucional. Então, eu posso, agora vai das suas preferências, das suas habilidades como web designer, né? Como que eu vou disponibilizar, né, apresentar esse conteúdo da melhor forma possível? Eu posso trabalhar dessa forma aqui, onde fica o texto de um lado e a imagem do outro, tranquilo. Só é interessante colocar um espaçamento nas laterais para não ficar esse conteúdo colado aqui, porque é muito estranho, né? E foge um pouquinho das regras do design, né? Que é o espaçamento, né? Colocar um espaçamentozinho para ficar mais fácil de ler. Então eu posso muito bem fazer isso aqui, ó, editar container, avançado. Eu tenho um padding em cima e embaixo. Eu vou colocar padding todos os lados. Opa. 40. Pronto, já ficou melhor. Mas digamos assim, não me agradou muito. Eu estou achando que tem muito texto para pouca imagem. Então o que eu posso fazer? Eu vou continuar editando esse container. Venho aqui em layout, itens. Em vez de linha, eu vou usar coluna. Veja só, já interessou mais. E esse container aqui, eu vou colocar ele 100%. Pronto. Essa imagem aqui, eu vou aumentar ela um pouquinho aqui, ó, personalizar. Vamos colocar aqui 50%. Pronto, 50%. Só que está tudo alinhado aqui, né? Eu já falei como que a gente faz para alinhar tudo aqui ao centro. Eu vou editar esse container, itens, já está na direção coluna. Alinhar itens, eu vou colocar aqui, ó, centro. Justificar conteúdo, tá tudo aqui, só centro também. Ah, Fred, mas você alinhou tudo, mas os textos não estão alinhados, justamente porque o texto ele já está ocupando todo o espaço aqui. Então, eu tenho que alinhar o texto dentro dele como título. Então, eu venho aqui, ó, conteúdo, novamente, alinhamento centralizado. E aí,
já configurou. Muito bem. Como eu já fiz essa configuração no tablet, para o celular, ele se mantém, eu não preciso mexer muito. Posso só, se eu quiser, diminuir um pouquinho o espaçamento aqui nas laterais. Mas isso aqui tá bacana. Agora, a imagem eu tinha colocado 50%, certo? Agora eu vou precisar mudar, vou precisar colocar 100%. Para ela ocupar todo esse espaço aqui, para ficar mais interessante. Ah, Fred, mas não tá legal, a imagem está aparecendo por último, né? Não tá interessante. Muito bem, eu posso vir aqui em editar container, itens, eu posso agora sim utilizar uma coluna invertida. Olha só, a imagem passou para cima, eu edito a imagem e no inferior eu coloco aqui um 40, pronto. Veja só como é que ficou bem mais interessante. A gente já tem uma imagem, né, uma ilustração desse conteúdo, certo? E aí já vem a apresentação aqui, a parte institucional. Eu gosto sempre de colocar esse espaçamento, é muito importante você ter um espaçamento padrão. Inclusive essa imagem aqui, eu posso até diminuir aqui, deixa eu editar aqui esse container. Tá tudo 40, certo? Aqui em cima eu vou colocar 20, aí nos outros 40. Opa. Só para ela ficar um pouquinho mais próxima aqui. É interessante você ter essa noção dessas regrinhas de design para que você possa aprimorar o seu layout. E uma regrinha muito importante é dar o espaçamento certo e de forma padronizada, para que você tenha um layout com uma boa legibilidade, que não deixa a pessoa com a sensação de tá tudo apertado, aquele conteúdo assim, eu tô apertado, não tô conseguindo ler, tô com falta de ar. Então, por isso que a gente coloca aqui um espaçamento para tornar o layout mais arejado, certo? Muito bem, vou voltar aqui para o modo computador. A próxima configuração que eu vou fazer aqui é imóveis. Acredito eu que não tem muita coisa para configurar. Veja só, já está aqui o espaçamento tudo bonitinho. Ok, agora vamos ver aqui no celular. Tá tudo ok, não tem muita coisa para configurar. A única coisa que eu posso fazer é aumentar mais o espaçamento lateral, que é igual aqui, tá 30. Então eu estou editando aqui o container de imóveis, avançado, já está 30 também. Então eu não preciso mexer muito. Não, tá 30 não, era 40. Pronto, agora está igual. É importante isso. O espaçamento que você usou em um container, replica para o outro. É uma regra? Não, não é, mas vai deixar o seu site mais bonito. Muito bem, agora eu vou voltar aqui para o tablet e vamos descer para aquela seção complicadíssima, né? Vamos ver se você vai merecer a estrelinha agora. Como que eu faço para configurar isso aqui? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é editar container, itens. Agora, em vez de linha, eu vou trabalhar com coluna. E aqui entra o espaçamento. Veja só, o meu espaçamento aqui, ele que define o quanto que eu quero mostrar daquela imagem. Se eu quero mostrar só um pouquinho ou muito, né? Então, eu vou colocar aqui um tamanho de, acho que 250, fica interessante. Pronto, é o suficiente para mostrar aqui que tem uma ilustração. E aqui a gente já mantém, né? Já mantém as configurações. Esse container aqui ele já está configurado, veja só, em coluna e alinhamento aqui no início. Então ele já está configurado aqui. A única coisa que eu posso fazer é dar um espaçamento maior aqui, né? Então essa mulher aqui, ela está com absoluto ainda. Eu vou fazer o seguinte, para que ela descolhe aqui, eu não posso usar uma margem nesse formulário, porque essa mulher aqui, ela está com posicionamento absoluto, então ela sempre vai ficar colada aqui embaixo e centralizada. Fred, como que você fez isso? Bom, assiste o vídeo inicial desse tutorial, como que eu criei esse site de imobiliário, que aí você vai entender, certo? Para que eu coloque um espaçamento entre ela e o formulário, eu vou colocar um padding, aumentar o padding desse container aqui, ó. Veja só, eu vou editar o container. Olha o tamanho do padding que ele tem, 350. Então, agora eu vou colocar 400. Então, ele adicionou aqui um espaçamento, certo? Muito bem. Então, já configuramos muito disso aqui, né? Já está bem resolvido aqui na questão do tablet. Vamos ver para o celular? Bom, no celular, a mesma coisa. Já tenho aqui um espaçamento aqui, né? Eu vou colocar 200 agora. Aumentar um pouquinho mais. Veja só.
Agora aqui eu posso centralizar, no texto eu posso centralizar aqui, tá um textinho aqui, formulário aqui, e a imagem da mulher configurada aqui. Muito bem. Agora eu vou editar esse container, né? Porque a gente tem colocado aqui nas laterais 40. Manter o padrãozinho. Eu gosto sempre, essa é uma dica que eu gosto assim de usar nos meus layouts, sempre esse espaçamento. No modo de celular, os espaçamento lateral, eu gosto de cada container, né? Eu gosto de usar padding de 40, de 30 ou 40, o que ficar melhor, certo? Nesse caso aqui eu estou usando 40, então eu mantenho essa proporção. E em cima e embaixo eu gosto de usar, quando é celular, eu gosto de usar 40 também. Então eu vou pegar aqui, ó, 40, ok. Aqui embaixo tá 300 porque, né, por causa da imagem. Vou voltar aqui, ó, esse container aqui de imóveis. 40, 40, 40. Então eu gosto de usar 40 no modo celular, certo? Quando eu passo para tablet, eu gosto de usar 60 em cima e 60 embaixo. E aqui nas laterais eu também uso ou 40 ou 30. Então aqui eu vou padronizar, né? Colocar 40. Ok. Aqui também 40. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu mexi errado. Não, tá tudo certo. 40, 40. Só que nesse caso aqui em cima, eu vou voltar aqui 60. Opa, peraí. Tava fixo. 60, aqui em cima 60 também, né? Então, no modo tablet, eu gosto de usar nas laterais 40 ou 30, nesse caso eu estou usando 40, e na parte superior e inferior eu gosto de usar 60, certo? Isso no modo tablet. No computador, eu já gosto de usar ou 80, nesse caso aqui não, porque tá tudo separado aqui, mas eu vou mostrar. Eu gosto de usar 80 na parte de cima e na parte inferior. E nas laterais, 0. 0. Então, vamos lá, recapitulando. Modo computador, padding, superior e inferior, 80. Modo tablet, 60. Modo celular, 40. Ou seja, eu diminuo de 20 em 20. Começo com 80, termino com 40, certo? Por que que eu faço isso? É uma forma que eu encontrei de deixar tudo padronizado, os espaçamentos padronizados. Só isso. É uma regra, vai estragar alguma coisa? Não, não vai, é só questão minha mesmo. Outro detalhe aqui. O texto está muito coladinho aqui. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso editar esse container, vir aqui em itens, elementos gap, posso colocar 30, ele adicionou já um espaçamento aqui, certo? Ou eu posso zerar e vir aqui nesse container e colocar um padding do lado direito. Ó, posso colocar até mais. Certo? Aí fica a seu critério, mas aí também você não pode esquecer, ó, de tirar no responsivo. Aí aqui eu já tenho que editar aqui, zerei e no celular tá zerado também. Pronto. Simplesmente isso. Fred, ficou faltando aqui, ó. Ficou faltando arrumar isso aqui, que tá estranhão, ó. Tá meio bagunçado isso aqui. Beleza, vamos lá, que eu vou te mostrar onde que faz isso aqui. Depois disso tudo, o principal, não se esqueça de vir aqui, ó. Ah, peraí, tem esse slider aqui. Vamos editar ele. Converter, criou aqui, veja só. Deixa eu excluir. Criou esse slider. Tem aqui esse container aqui, ele criou um container dentro. Novamente, um container pai e um container dentro. Vamos abrir aqui o navegador. Olha o tanto de coisa aqui que ele criou, meu Deus. Beleza. Eu estou aqui no container, ó. Ele adicionou outro container e aí adicionou o slides. Então eu já vou tirar aqui, pego esse container, excluir. Esse container aqui, principal, eu vou colocar aí largura total, 100%, pronto. Não precisou fazer mais nada. O próprio Slides, né, a ferramenta Slides, já se encarregou de ficar no tamanho. Veja só. Pronto. Tá aí, bonitinho, bem servido. Agora, né, para não perder tudo que eu fiz, eu vou vir aqui e vou atualizar, né? Muito importante isso. Muito bem, essa página aqui era a página antiga,
Já vou fechar porque já não corresponde mais. E agora eu vou mostrar para você como que ficou aqui, né, a homepage, depois que a gente converteu para sessões, de sessões para containers, né? Veja só, não mudou nada, mas por trás o código tá bem mais limpo, tá bem mais bonitinho. Ficou faltando apenas arrumar isso aqui. Vamos lá. Para arrumar essa listagem aqui, eu usei o plugin, deixa eu mostrar para você. Eu usei esse plugin aqui, ó, deixa eu abrir. O plugin que é o Elementor Custom Skin, né? Elementor Custom Skin, que é um plugin que ajuda o Elementor a habilitar uma customização da listagem, né? Da listagem de blog, da listagem e etc. Porque por padrão, a listagem, ela digamos assim, ela tem três modelos, né? Que o Elementor fornece. Com esse Elementor Custom Skin, eu consigo criar mais um modelo bem customizado. Na versão Pro, eu consigo criar N modelos customizados. Na versão Free, consigo criar somente mais um modelo customizado. E qual é esse modelo, Fred? Qual é esse modelo? Eu vou vir aqui, ó, modelos salvos. Acredito que esteja aqui, ó. Não, não é aqui não. É construtor de tema mesmo. Ele vai abrir para mim todos os modelos que eu já criei. E eu tenho aqui, ó, listagem de imóveis. Então, vamos lá. Nesse caso, eu tenho duas listagens de imóveis, né? Três, né? Eu tenho listagem de imóveis padrão, eu tenho a listagem de imóveis aluguel e eu tenho a listagem de imóveis, imóveis à venda, que diferencia somente pela questão de categoria. A categoria alugar e a categoria à venda, né? E essa aqui é onde lista todos os imóveis. Ah, Fred, beleza, beleza. Qual que eu vou começar? Bom, nenhum. Você vai começar por isso aqui, ó. Custom, acho que é esse aqui, ó, um desses dois. Loop ou Custom Grid? Acho que é o Loop, vamos ver aqui. É esse aqui, ó. Bloco de imóveis, que é o que eu usei para criar. Esse Custom Grid eu não tenho nenhum, então é o Loop mesmo. O que que acontece? Ah, Fred, não estou entendendo nada. Vamos lá. Essa listagem aqui é uma listagem de imóveis. Eu cadastrei os imóveis, deixa eu mostrar para você. Eu tenho aqui, ó, uma categoria de imóveis, né? Um Custom Post Type ou uma postagem customizada do tipo imóveis. E ele tem as suas categorias de imóveis, né? Então, eu criei um tipo de post extra, né? Indo além de páginas e posts, eu criei as publicações do tipo imóveis, para poder adicionar imóveis e deixar mais organizado aqui a forma com que eu gerencio os meus conteúdos. Muito bem. Agora que você entendeu isso, eu criei aqui um looping customizado para imóveis. Então, quando for fazer a exibição de todos os imóveis, esse looping aqui ele vai ser diferente, ele é customizado. Eu criei especificamente para imóveis. Se eu tivesse um blog aqui, seria outro loop, né? O loop para blog. Agora eu tenho o loop para imóveis. Muito bem. Agora eu vou editar esse loop aqui, eu clico aqui e vamos editar esse loop dos imóveis. Ele vai abrir aqui para mim e eu vou também transformar ele em sessões. Não pensa que ele vai passar batido, porque não vai não. Vou editar aqui, converter. Ah, beleza. Converteu aqui para mim. Vou fechar aqui. Está aqui o meu looping. Só que eu não estou vendo nada. Então, eu vou colocar aqui, ó, visualizar configurações. Ó, já adicionou aqui. Deixa eu aplicar. Eu estou pegando aqui um imóvel de exemplo para que eu possa trabalhar com base em um exemplo, né? Para que não fique tudo muito vago, assim, digamos. Uma imagem... Eu sei que tem uma imagem aqui, eu sei que tem um texto aqui. Então, para não ter que ficar trabalhando com suposições, eu posso vir aqui em configurações, visualizar configurações, visualizar conteúdo dinâmico, como eu quero um imóvel, aí eu já escolho um imóvel aqui. Esse imóvel aqui, ele já está cadastrado aqui, ó, em todos os imóveis. Provavelmente ele é esse aqui, deixa eu ver. É o primeiro aqui, ó, certo? Então, eu estou usando um exemplo real para já montar o meu layout do looping customizado. Muito bem. Então, aqui eu já tenho uma imagem, eu tenho um container, né? Então, eu já vou mudar ele para largura total, 100%. Ok.
Esse container aqui dentro, eu não preciso dele, né? Eu vou colocar, deixa eu ver aqui uma coisa. Não preciso mesmo dele. Eu estou analisando aqui, não preciso. Então, eu vou editar esse container py aqui. Vou abrir o navegador. E vou tirar tudo aqui de dentro, porque eu não preciso dele. Fred, você está estragando o layout, cara. Você tem certeza? Tem. Tem certeza, não estou ficando doido. Editar container. Ele já está largura total, 100%. Itens. Mudei para coluna. Fred, você estragou o negócio. Eu sabia que você ia estragar. Não estraguei, não. Vou colocar aqui um gap de 20. Alinhar itens ao centro. Bonitinho, ok? Vou adicionar um padding aqui, ó, em cima e embaixo, porque o botão tá colando e a imagem tá colando aqui também. Então, vou vir aqui em avançado, padding. Vamos colocar um padding aqui padrão? Vou colocar aqui 25. E tem que ter digamos assim, uma cor de fundo. Né? Então, vou colocar um cinza bem clarinho aqui. Vou colocar um cinza bem, mas bem discreto mesmo. Deixa eu ver, ó, bem discretinho. Vou atualizar. Eu não preciso adicionar nenhuma condição. Não precisa, porque o loop lá já vai encontrar. Salvei. Vamos ver como é que vai ficar. Vou recarregar aqui para mim. Olha só. Corrigiu. Já deu os espaçamentos devidos. Eu não precisei colocar padding, margem, na imagem, nem margem inferior. No título, nem margem inferior, nos itens de listagem aqui, para que os itens ficassem com espaçamento entre eles. Não precisei. Tudo isso eu fiz aqui, ó. Editar container. Trabalhei essa ferramenta, gap. Então, não precisei. A única coisa que eu vou fazer agora é editar esse título aqui para que ele fique centralizado. Aqui não mudou nada porque está tudo centralizado. Mas, veja só, quando diminuiu aqui, ele ficou alinhado à esquerda. Então, vou precisar aqui atualizar, salvar, prontinho, recarregar. Pronto, centralizei. Fred, meu Deus, eu não tô entendendo o que você fez, porque aqui tá pequenininho e aqui tá grandão. É simples. Quando eu crio um looping custom, né? Um loop customizado, o que acontece? Ele trabalha aqui na forma inteira. Ele pega todo esse espaçamento aqui, certo? Então não se preocupa, porque ele está ocupando todo o espaço. Mas aí ele entende que nas configurações da listagem tem 3 colunas, certo? Então ele pega aquele item que está aqui inteirão e junta com mais outros 2. Aí ele separa os itens certinho, ficando em 3. Veja só, eu vou vir aqui, ó, vou até recarregar, vou recarregar, só para você não ficar aflito. Tanto que eu gosto de você, para você não ficar, meu Deus, e agora? Como é que isso funciona? Porque eu sei que essas dúvidas aparecem. Então, para você não ficar com essa aflição aí, passar seu final de semana aflito. Eu vou editar posts, dá uma olhadinha. Colunas 3. Se eu fosse trabalhar com uma coluna só, aí ele fica igual aqui, ó. Igual ao loop customizado que eu estou criando. Então, ele ficaria igual. Mas não, eu quero 3 colunas, ó. E eu quero só 6 postagens. Então, ele já pegou aqui, certo? Muito bem. Fred, beleza e tal, mas e esse detalhezinho, tem uma imagem aqui menor e tal? Bom, isso aqui você pode resolver de 2 maneiras. A primeira, mais simples, é exportar todas as imagens com o mesmo tamanho. Então, exporta as imagens com o mesmo tamanho, vai resolver. No tutorial eu não fiz isso porque eu já fiz correndo, e peguei as imagens lá do banco de imagens e fui jogando, simplesmente isso. Mas tem uma outra forma, você pode editar a imagem aqui, tamanho completo, beleza, estilo, altura, você pode definir uma altura aqui, certo? Bom, aqui ficou meio estranhão, né? Deixa eu colocar aqui uma altura, vamos ver, 200. Acho que 200. Coloco aqui, counter. Mais ou menos.
É, mais ou menos. Ou 250. Vê. Não, vai ficar maior. Então deixa eu diminuir aqui, 200. Pronto. Coloquei aqui uma altura. Eu defini uma altura fixa. E é preciso colocar isso aqui, ó. Ajuste de objeto. Counter. Pronto. Salvei. Vamos ver se a imagem vai ficar com o mesmo tamanho para corrigir. Porque eu sei que no meu canal tem muitas pessoas que são perfeccionistas. Ó, quase corrigiu. Ficou um pouquinho. Então eu vou precisaria diminuir um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui. Só isso aqui e aí já tá bom. A gente pode encerrar o nosso tutorial. Deixa eu ver, salvou, correu. Vamos ver. Pronto, agora ficou tudo no mesmo tamanho, certo? Então, é basicamente isso. Eu espero que você tenha aprendido como que faz para converter aí o seu site, né? Agora que chegou os containers e você criou um site gigante e está querendo aí se encaixar, não quer ficar atrás da galerinha. Então, o ideal também é que você otimize o seu site, você deixa o seu site todo arrumado e os novos sites, se você é freelancer, já começa aí a criar novos sites usando os containers. Então esse tutorial, espero que ele tenha te ajudado nisso, né? Te dado uma luz para converter o seu site de containers, de colunas e seções para containers. E você viu que dá para fazer de pouquinho, né? Então assim, eu recomendo que você faça de pouquinho, se você ainda não é experiente. Faça de cada seção, de seção em seção, para ir convertendo, certo? Não precisa fazer de uma vez e se desesperar, correndo o risco de estragar todo o seu site. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tenho um último recadinho para você que é freelancer. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso, o método Freelancer Magnético, onde eu ensino freelancers a venderem mais, a se posicionarem, a saber negociar com o cliente. Chega de ficar com vergonha de falar sobre o seu serviço, você vai aprender aí a aumentar os seus ganhos, aumentar seus lucros, aprendendo a vender, tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!